Aldeci, bom dia, seja bem-vinda. Como estão todos por aí? Seus pais estão bem? Gilvan, bom dia, seja bem-vindo para o nosso evangelho. Comecei o dia recebendo flores. Obrigada. Vânia, bom dia, tudo bem? Estão bem, que bom, Aldeci. Fico feliz por isso. A Pai Itabaiana, bom dia. Como é bom estar juntos mais uma vez. Ainda mais nesse propósito. No propósito do bem. No propósito de aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus. Luciana, bom dia. Dona Conceição, bom dia. José Mário, bom dia, seja bem-vindo. Luciara, tia Marta, bom dia. Que bom. Vânia, bom dia, seja bem-vindo. Dona Conceição deseja um feliz domingo para todos nós. Que assim seja. Paz e luz. Sandra, bom dia. A Pai de Itabaiana diz que é bom estar com todos vocês para receber Jesus em nossos lares. Cada vez mais a nossa família espiritual vai crescendo, vai crescendo. Que alegria isso nos dá. Desde já nós agradecemos esse café com luz, que é bênção de Deus. E que com fé em Deus, quando essa pandemia passar, esse café com luz irá acontecer de forma presencial. Né, Jane? Não é, Illinois? Lá na nossa casa de amor. No lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Todos reunidos. Paz pela paz. Quando eu falo nesse café com luz, chego a imaginar todos nós, juntos, sorridentes, alegres, nos abraçando. Nos causa uma grande emoção. Maria Cecília, bom dia, seja bem-vinda. Paz pela paz, pelas crianças, pelas florestas, por todos nós. Pela coragem de mudar. Paz pela paz. Todos nós necessitamos internalizar essa paz que tanto almejamos na sociedade, mas precisamos cada vez mais entender, compreender e principalmente aprender que ela precisa começar dentro de cada um de nós. Somos nós os construtores dessa paz. Cabe a cada um de nós internalizá-la. Bom dia, mãe. Benção, seja bem-vinda para o nosso evangelho. Como Jane diz, bom dia, família. Mais uma vez nós agradecemos desde já a todos nós, do Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, a permissão que vocês nos concedem de estarmos adentrando o lar de vocês, de estar permitindo que a gente chegue até vocês, através das redes sociais, através dessa metodologia que nós estamos usufruindo nesse momento. Nosso muito obrigado, a nossa gratidão. E esperamos realmente que possamos alcançar outros lares, alcançar outros corações. E nós podemos sim, com a ajuda de todos vocês, disseminando esse evangelho, enviando para os seus amigos, para que outras pessoas também possam serem beneficiadas, assim como nós estamos sendo nesse momento. Saulo, bom dia, seja bem-vindo. Vamos iniciar o nosso evangelho com a leitura preparatória. Lurdinha, bom dia. Do livro Vidas Vazias, de Joana. Esforço contínuo. Ser pacífico. Cristiane, bom dia, seja bem-vinda. Que bom tê-la aqui conosco. Dona Marlene, bom dia. Esforço contínuo, ser pacífico. Não apenas consideres excelente
a paz como fundamento da existência ditosa. Esforça-te para que a serenidade seja uma constante em tuas horas. Mediante cuidados especiais com o pensamento, sintonizarás com a harmonia, o que equivale a dizer o equilíbrio entre a reflexão e as ações. Vamos internalizar essa harmonia dentro de nós, para assim alcançarmos o equilíbrio entre o nosso pensamento e as nossas ações, porque eles estão interligados. Nós só precisamos ter mais convicção sobre isso. Lourdinha diz: bom dia, com saúde, paz, amor, felicidade e alegria para todos nós. Obrigada, Lourdinha. Zelice, seja bem-vinda, bom dia. Naturalmente, se trata de um empenho contínuo, tendo em vista o direcionamento das ideias. Então, para que a gente alcance essa serenidade, essa harmonia, essa pacificação que a gente tanto almeja, é preciso de nós um empenho contínuo, constante, sempre insistindo, persistindo, para que a gente consiga realmente essa serenidade que a gente tanto almeja. Em um relacionamento humano em que a multiplicidade de ocorrências obriga a manutenção de vigilância tensa, torna-se mais difícil a manutenção dos propósitos saudáveis. Todo relacionamento de amizade entre cônjuges precisa de manutenção, e essa manutenção precisa ser saudável. E para ser saudável, nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras e com as nossas ações, para que a gente não ofenda ninguém. Leonardo, seja bem-vindo. Em razão da variedade dos acontecimentos, a mente se transfere de um para outro polo com frequência tão rápida que surge um mecanismo para substituir uma ideia por outra, a ponto de olvidar de imediato aquela que se estava cultivando. E assim a gente vive numa agitação em que a gente está pensando em uma coisa aqui, em um segundo a gente já está pensando em outra, esquecendo aquela anterior, e assim nós vamos nos perdendo quando a gente não se policia. Os hábitos de variedade múltipla obrigam a criatura moderna, que somos nós, a um estado de excitação desgastante na área da emoção, que lhe consome as reservas de energia e produz cansaço em qualquer esforço de maior intensidade. E nós vivemos assim, muito agitados, né? E precisamos ter cautela. Realmente é necessário essa agitação? Essa agitação nos causa bem? Ou precisamos serenar, desacelerar, nos acalmar? Vamos refletir sobre isso. A sociedade consumista vive autodevorando-se por preocupações frívolas de fundo psicológico na condição de necessidade de prazer. Em consequência, vive aturdida, inquieta, incapaz de alcançar a serenidade necessária ao bem-estar interior, que é o que realmente é importante para nós. Esse bem-estar interior e não exterior. Porque essas preocupações frívolas, esses prazeres, nos causam, sim, essa sensação de bem-estar exterior. Mas o nosso grande propósito é estarmos bem internamente. Se te fizeres pacífico, tornar-te-ás pacificador. Veja que interessante. À medida que nós vamos nos pacificando, nós também vamos conseguir pacificar aqueles que estão conosco ao nosso redor, no nosso dia a dia. Alex, companheiro, bom dia, que alegria tê-lo aqui conosco. Porque exteriorizarás um campo vibratório de saúde contagiante. Então, a nossa pacificação irá contagiar aqueles que estão conosco. Veja como nós temos um grande papel. Um grande papel. Compete a cada um de nós realizar o que nós realmente precisamos fazer. Bons propósitos diários e treinamento frequente contribuirão para o alcance da meta buscada. E aí fica uma pergunta: qual é a sua meta? Qual é a minha meta? Qual é a nossa meta? Nós temos diversas.
em todos os âmbitos, no profissional, no pessoal, no conjugal, mas nós podemos sintetizar a nossa maior meta, que é tornar-se um verdadeiro cristão. E para isso nós precisamos nos pacificar. Pensemos nisso. Joana de Ângeles. Que Jesus nos abençoe. Vamos para a nossa prece, agradecendo a Jesus esse momento, essa permissão que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos, nesse dia que começou chuvoso, mas que já surgiu o sol, que já o céu azul alegra o nosso dia. E vamos agradecer a Deus por poder enxergar a chuva, o sol, as pessoas e pedir a Ele olhos de realmente ver as pessoas, enxergar lá dentro a dor que às vezes elas chegam até nós pedindo socorro. Nesse mês de valorização da vida, de prevenção ao suicídio, que nós tenhamos esse olhar mais apurado para olhar o nosso irmão, direcionar um minuto da nossa atenção para que ele consiga perceber que não está sozinho. Estamos juntos nessa caminhada, amparando uns aos outros. Se eu não posso dar muito, mas eu posso dar pouco, posso dar um minuto da minha atenção. E isso é muito gratificante para quem precisa. E Alex diz, bom dia a todos, um salutar dia, forte abraço. Gratidão, amiga, a gratidão é minha, tenha certeza disso. E uma seja bem-vinda. E vamos para a nossa prece dizer assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque a ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que o Senhor possa encontrar sempre morada em nossos corações, que possamos permitir sempre que as portas dos nossos corações e dos nossos lares estejam sempre abertas para receber a tua presença e a tua assistência. Que assim seja. Roberta, bom dia, seja bem-vinda. Vamos para o nosso Evangelho de Jesus, o nosso roteiro seguro, onde nós encontramos conforto, onde nós encontramos respostas para as nossas dúvidas, onde nós nos fortalecemos. Lembrando que o Evangelho no lar, o ideal é que seja feito com a família toda, mas se a família não está ainda nessa condição de aceitar, nós podemos nos recolher e fazer sozinhos, fisicamente, porque sabemos que nunca estamos sozinhos. E aí nós vamos fazer uma leitura, se não tiver uma leitura preparatória, fazemos a nossa prece, abrimos o nosso Evangelho e naquele capítulo que abrir, nós vamos fazer uma leitura, tentar entender aquilo que a gente leu, fazer outra prece, agradecendo, lembrando dos nossos irmãos, pedindo por todos eles. E finalizamos o nosso Evangelho, ingerindo a nossa água, que durante esse processo está sendo fluidificada, recebendo os fluidos necessários para aliviar as nossas dores, sejam elas físicas, morais ou espirituais. E hoje, para o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, o óbolo da viúva. Aí eu vou pegar o finalzinho aqui, porque é um texto grande e a gente não pode se estender tanto. E aí nós vamos dar sequência aqui. Aquele cuja intenção é pura de toda a ideia pessoal, devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dar se privando, pesa mais na balança de Deus do que a do ouro do rico, que dar sem se privar de nada. O nosso Evangelho fala do óbolo da viúva, né? Da moedinha que a viúva foi colocar lá no gasofilácio. E que foi percebido que aquela moedinha tem um valor bem maior do que aquele ouro que o rico foi lá dar. Porque para que ela desse aquela moedinha, foi necessário ela se privar. Enquanto o rico deu aquele ouro e não precisou se privar de nada. Então ela fez o sacrifício.
E muitas vezes nós encontramos alguns que dizem que não dá porque só uma moeda. Que valor tem essa moeda? O valor não está na moeda propriamente dita. O valor está naquele sacrifício que você faz para poder dar aquela moeda. Então, que façamos o bem, independente da proporção, que façamos o bem em todos os momentos. E o Evangelho continua. A satisfação seria grande, sem dúvida, de poder largamente socorrer a indigência. Mas se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o bem que se pode. Então não vamos pensar em fazer uma coisa tão grande se não está ao nosso alcance. O importante é que façamos. Não vamos perder, como a gente sempre insiste aqui na nossa fala, não vamos perder nenhuma oportunidade de fazer o bem, de ser útil ao outro, a uma causa, a uma comunidade, que estejamos sempre ligados, conectados com o bem em todos os momentos. Aliás, não é apenas com o ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo? Será que eu só posso fazer o bem se eu tiver com a minha carteira cheia? Com o bolso cheio? E se eu tiver o ouro, é preciso que eu fique quietinha? É assim que funciona? Não, nós podemos fazer o bem mesmo de bolsos vazios, porque existe a caridade material e a caridade moral, ambas importantes. A caridade material, eu vou saciar a fome, a sede de alguém, vou acolhê-lo, irei tirar do frio, irei vesti-lo. Mas existe a caridade moral, que é aquela que você dá de você. Como eu falei na mensagem de abertura, é o olhar que você direciona para o seu amigo e que o acolhe e que impede até um suicídio. É os seus ouvidos que você cede para ouvir alguém que está aflito e que você diz assim, mas eu não tenho uma palavra para dar. Mas às vezes aquela pessoa não precisa de uma palavra, precisa apenas ser ouvido. E aí você doa do seu tempo, você doa de si. A caridade moral, a que mais agrada a Deus, e todos nós podemos fazer, independente se somos a viúva ou se somos o rico, podemos fazer sim. Cláudia, seja bem-vinda. Amanda, bom dia para vocês. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões, viu? Basta a gente querer e a gente vai encontrar sim oportunidades de auxiliar. Que se procure e encontrarás. E muitas vezes a gente nem precisa procurar. A oportunidade chega até nós de podermos ser úteis de alguma forma. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo o livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer. E já tem um ditado que diz assim, não há ninguém tão rico que não tenha nada a receber ou aprender, e não há ninguém tão pobre que não tenha nada a dar ou a ensinar. Dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. Viu que todos nós podemos? Valéria, seja bem-vinda, que alegria você estar conosco. Então todos nós podemos sim fazer algo por alguém, consolar alguém, abraçar alguém. Nesse momento não podemos, né? Estamos abraçando virtualmente. Emitir essa prece, abrandar o coração de alguém. Quantas vezes nós vamos aí às 16 horas ouvir a conversa fraterna e temos o nosso coração suavizado daquelas angústias que estamos sentindo no momento? É uma caridade e é muito benéfico. Ah, mas eu não tenho palavras bonitas. Não precisa ter palavras bonitas, precisa ter palavras sinceras que partam do seu coração e que chegue até esse irmão que está necessitando. Não é só Helenói que pode fazer, e foi assim que eu cheguei até aqui, encorajada por ela, porque eu também me sentia incapaz de ter uma palavra de conforto, de ter palavras corretas para dizer a alguém.
Mas aí eu fui percebendo que quando a gente abre o nosso coração, a gente consegue sim fazer muito mais do que o que a gente pensa. Então, que nós possamos realmente abrir os nossos corações e permitir que todas as oportunidades que cheguem até nós possamos aproveitar de alguma forma e assim ser útil para o planeta, ser útil para alguém. Já dizia Valmont, quando você tiver noção que 1 minuto da sua atenção pode impedir um suicídio. E eu fiquei refletindo durante muito tempo aquelas palavras. E hoje eu sei que realmente 1 minuto da nossa atenção pode impedir muitas coisas ruins e desagradáveis, assim como 1 minuto do nosso silêncio, que também é uma forma de caridade. E que às vezes é difícil a gente silenciar, mas é preciso. E a gente consegue impedir muitas coisas desagradáveis de acontecer quando a gente silencia. E o Evangelho continua. O seu tempo, o seu repouso, o seu trabalho, dos quais pode dar uma parte. Então não falta, não temos mais desculpas para dizer eu não posso fazer nada, eu não posso servir, eu não posso ser útil, eu não tenho como fazer a caridade. Todos nós temos. Está aqui no Evangelho, não sou eu que estou dizendo não, está no Evangelho. Você pode dar do seu trabalho, você pode dar do seu tempo, você pode dar do seu repouso. O que você escolhe para dar? Onde você prefere servir? E aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Então todos nós temos essa moeda no nosso bolso. Só precisamos doar. E aí depende de cada um de nós. Que possamos fazer as escolhas certas. Porque nós temos o livre-arbítrio, que nada mais é do que a nossa livre escolha. E o que é que nós estamos escolhendo? Ser instrumento do bem na vida do outro? Ou ficar estacionado, parado, inativo? É uma escolha nossa. E nós que estamos aqui nessa condição daqueles que há muito foi dado, tenho essa certeza que todos nós já sabemos fazer a escolha certa. Então que sejamos úteis, que observemos o exemplo da viúva e que possamos também contribuir com o nosso óbolo para o outro. Que Deus nos abençoe. Vamos para a nossa prece final. Hoje eu trouxe Bezerra de Menezes, acordei pensando nele. Nininha, seja bem-vinda, que alegria. A Nininha está de longe conosco. Sandra, Viviane, Zelice, mudem o mundo com a tua luz e o teu sol para o mundo ficar mais belo. Verdade. Todos nós possuímos essa luz, né, Zelice? E precisamos compartilhar dessa luz para todos que estão conosco, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vamos, nesse momento de prece, vibrar por todos os nossos irmãos necessitados, em especial os nossos irmãos suicidas, que em um momento de dor tiraram sua própria vida, na intenção de aliviar o seu sofrimento. Lembremos dessas famílias que estão sofrendo pela separação momentânea dos seus entes queridos, que partiram através do fenômeno da morte. Maiara, seja bem-vinda. Vamos lembrar dos nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos que estão aí trabalhando na linha de frente, porque a pandemia ainda continua e nós precisamos ter essa consciência. Lembrar de todos os nossos irmãos que praticam a violência, seja de alguma forma. Lembrar dos líderes religiosos e políticos. Lembrar de todos os formadores de opinião, para que eles possam cada vez mais pensar de forma coletiva, pensar no bem comum. E assim, vamos pensar em todos os nossos irmãos, que a gente quer que de alguma forma também receba essa assistência que nós estamos recebendo nesse momento. E vamos dizer, Bezerra de Menezes, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e de suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar.
esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos que apelam pelo teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te conhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos envolva e que essa semana que se inicia seja uma semana de paz e de harmonia e que todos nós possamos lembrar de fazer sempre o melhor a todos que nem nós se aproximem. Muita paz, muita luz, gratidão por tudo que acabei de receber de vocês. Que Deus nos abençoe.